Sejam muito bem-vindos à nova temporada do ADV Taon, o podcast que inspira advogados a prosperarem no digital e na vida sem perder a espiritualidade, a fé e a esperança. Hoje, nós estamos aqui em Alphaville, em São Paulo, nos estúdios do Dr. Renato Saraiva, esse convidado muito querido e que nos recebeu aqui para que nós pudéssemos dar o pontapé inicial nesse novo formato do ADV Taon. Ao meu lado aqui está a doutora Thaís, nossa co-host, que vai conduzir aqui esse episódio, onde a gente vai procurar mostrar, transbordar daqui, desses estúdios aqui, dessa energia, dessa frequência aqui altíssima do professor Dr. Renato Saraiva. Então, acompanhem, vejam quem é Renato Saraiva. Transformou a vida de milhões de alunos, construiu um império educacional no direito, fez história no CERS, faturou alto, foi aplaudido, agradecido, admirado, mas chegou um momento em que algo dentro dele gritou mais alto. A zona de conforto não combinava com a mentalidade de quem nasceu para vencer. E Renato Saraiva ouviu esse chamado. Ele percebeu que o verdadeiro sucesso não tem ponto final. Tem novos começos, novas versões, novas batalhas. Mudou sua imagem, mudou seu ambiente, renovou sua mente e assumiu um novo papel. Mentor de advogados que também se recusam a viver pequenos. Hoje ele não quer apenas repetir a história de sucesso que já escreveu. Ele quer algo maior. Quer liderar uma nova geração de empresários jurídicos. Quer construir o maior escritório full service do Brasil, com aqueles que têm coragem de sonhar junto com ele. Acredite, ninguém vai trabalhar mais do que ele. Ninguém vai orar mais do que ele. E ninguém está mais preparado para guiar essa transformação. Senhoras e senhores, recebam com respeito e admiração, Dr. Renato Saraiva. Bom, feito aqui a apresentação depois desse vídeo sensacional, professor Renato, seja muito bem-vindo. Mas antes, a doutora Thaís vai fazer a sua apresentação. É um prazer estar aqui, né? Recebi o convite aí do Dr. Daniel, que também é um amigo, mora numa das cidades mais lindas desse Brasil, que é Manaus, que eu já tive o prazer de conhecer, de estar lá mais de uma vez. Inclusive, se você não conhece, conheça o seu país, conheça essa cidade que é maravilhosa, que é um dos corações da natureza do nosso país. Bom, meu nome é Thaís, eu sou casada, mãe de 2 filhos e também sou advogada já há mais de 15 anos, que é uma profissão que eu escolhi, que me escolheu. E hoje, além de advogada, eu também sou mentora de advogados, sou mentora de pessoas que muitas vezes não conseguem se encontrar dentro do direito, mesmo tendo estudado tanto, tendo adquirido tanta formação, mas não conseguem se posicionar dessa forma. E hoje nós estamos aqui para poder conversar com um dos profissionais que é assim super conhecido no nosso país, que tem uma envergadura enorme e que fez uma carreira brilhante, e não apenas uma carreira. Hoje vocês vão descobrir o quanto a vida dele é cheia de propósito e não está focada apenas naquilo que muitas vezes o advogado pensa, que é só o trabalho. Doutor Renato Saraiva, seja muito bem-vindo. É isso aí, muito obrigado aí pelo convite. E é um prazer recebê-los, que esse podcast está sendo gravado aqui, né, no meu estúdio. E é muito bom nessa reabertura aí, nessa volta do ADV Taon, nessa nova temporada do podcast ADV Taon, estar aqui com vocês, com você, Thaís, com você, Daniel, e estou à disposição. Vamos bater um bate-papo agradável e Jesus está aqui nos abençoando. Amém. Amém, com certeza. Professor, então vamos começar? Vamos começar. Podemos? E vamos nessa. Muitas pessoas conhecem a sua história de sucesso. Certo. Né? Lá no CERS, como advogado, como funcionário público. Mas, professor, compartilha com a gente aqui os desafios dessa jornada. Foram mais desafios ou mais vitórias? Não, foram muitos desafios e muitas vitórias e também algumas derrotas. Mas, assim, eu costumo dizer que eu fui zebra.
Por que eu fui zebra? Porque eu nasci em Itaguaí e fui criado na favela de Vigário Geral, né, que é um local muito pobre. E lá eu fiz o meu ensino fundamental, depois o ensino médio, e a educação transformou a minha vida. E eu até sempre falo, né, que o local onde você mora, a geografia muitas vezes atrapalha ou determina o seu destino. Mas essa determinação desse destino não é inflexível, pode ser modificado. E eu vim da favela e consegui me formar em direito, passei no concurso público, alguns concursos públicos, me tornei procurador do trabalho, fiquei no Ministério Público de 2001 a 2017, escrevi meus livros, virei professor, virei palestrante, criei o SES, cursos online. Mas é claro que houve muitos desafios e muitos sacrifícios, né? Eu costumo dizer que muitas vezes, não foram poucas, eu fiz o que era preciso ser feito e não o que eu gostaria de ter feito. E isso também, para mim, é uma das principais situações. Na vida, a gente precisa fazer o que é necessário ser feito. Exatamente. E não o que a gente gostaria de fazer. Hoje mesmo, eu venho de um evento, você estava lá comigo, Thaís também, sexta, sábado, domingo. Para quem está presente, quem está sentando assistindo o evento já é cansativo. Exatamente. Imagine para quem está em pé o dia todo, é um menino de 57 anos, né? Um garoto. E hoje eu amanheci cansado, com a coluna um pouco machucado e tudo. Eu falei, ai meu Deus, tem que malhar. Mas eu falei, eu vou. Eu fui, não porque eu queria malhar, porque eu queria ver o meu sondão, mas eu precisava ir, porque eu preciso fazer musculação. E mais, eu tenho lá aí dezenas de mentorados. Se eu não for, como é que eu vou estimular meus mentorados a ir? Então, ser mentor, por exemplo, Thaís é mentora, é uma responsabilidade muito grande, porque você tem que estar o tempo todo se policiando, porque você precisa servir de exemplo para os seus liderados. E lá fui eu. E hoje até postei, sem desculpas, e fui malhar. Mal-humorado, mas fui malhar. O ADV Taon também, ele teve seus altos e baixos. E, lógico, o evento foi sensacional. O professor Cristiano falou algo interessantíssimo. Falou sobre a teoria do Sivirovsky. Conhece, Thaís? Eu tô doida para ouvir aí a sua versão. Sivirovsky. A gente tem que se virar. E aí foi lançado lá o desafio, se vira, escreve um livro, faz um podcast, te posiciona na rede social. E aí o professor Renato foi essa fagulha aí que disse, o que tá faltando? Bora continuar esse negócio do ADV Taon agora nesse novo formato, vamos inspirar os advogados. Não é isso, professor? É isso mesmo, ele hoje mesmo lá, a gente tem um grupo lá nosso do G10, eu faço parte da comunidade dele G10, e ele pediu a palavra, qual é a palavra do mês? Eu falei, eu vou usar 2 palavras, sem desculpas. Então, para mim, setembro é o mês de sem desculpas. Eu poderia estar em casa hoje, descansando. Fiz 3 dias de evento, mas eu tenho tanta coisa. E sabe, Thaís e Daniel, quando eu faço evento, quando eu saio do evento, eu saio mais pilhado do que eu entrei. Então, é como se eu também tivesse tomado uma injeção de adrenalina. Então, eu saio, caramba, eu preciso fazer mais coisas, eu preciso fazer mais coisas, eu preciso fazer isso, eu tenho meus novos mentorados, eu tenho que botar eles no grupo, eu tenho que marcar novas reuniões, eu tenho que sentar com a minha equipe. Daí, Já minha mulher não, minha mulher hoje está, coitada, arriada lá, porque ela trabalhou muito, então ela precisa de um tempo só para recarregar as baterias. Eu não, eu já estou pilhado aqui, e eu ainda vou ao culto hoje tem segunda-feira profética, ainda vou ao culto à noite, e estamos aí, trabalhando executando forte. As ideias, né? Executando as ideias. E eu durmo, às vezes eu trabalho, que não é bom, viu, gente? Mas não depende de mim, às vezes eu trabalho dormindo. Normalmente as melhores ideias eu tenho dormindo. São os insights que vêm, as coincidências que acontecem ali na madrugada. Exatamente, mas isso não é bom. O ideal é você ter um sono profundo, um sono tranquilo. Mas agora o meu nutrólogo me deu uma composição lá, Melatonina? Não, ao contrário, a melatonina para mim é ruim, eu não durmo. É o efeito contrário, eu estou naquele então. percentual bem pequenininho que dá efeito rebote contrário. Mas ele fez lá um chazinho, lá um pozinho lá, que meu irmão, eu tomei outro dia, apaguei. Falei, que isso é perigoso. Se minha sogra descobre isso... Olha, eu gostei do que você disse aí de sem desculpas, porque o meu setembro começou desse jeito também. E aí você vai fazer uma prova. Conta pra pessoa que você vai fazer aí. Compartilha aí. Vou fazer uma prova de Ironman. Cansado só de ouvir.
E já tá chegando, né? Falta 21 dias para a prova. E interessante, hoje eu nadei, fiz quase 1.000 metros de nado. E aí, na hora que eu tava no chuveiro, eu ouvi outras duas conversando e elas estavam falando sobre o Ironman. Eu falei, amanhã eu vou conversar com elas, porque pelo que elas estavam falando, elas têm mais experiência. E vai ser a minha primeira prova, né? Mas é exatamente isso, sem desculpas. Eu fui nadar, não queria, óbvio, né? Mas tem que ir, então eu vou, porque eu não quero chegar na prova e quebrar na prova. Então a gente precisa plantar para poder colher. Não tem colheita sem plantação. E eu, por exemplo, agora de 24 a 27 de setembro, eu vou subir a montanha, eu vou fazer os legendários. Olha aí. Entendeu? bacana, Eu só estou fazendo musculação. Aí a partir de amanhã eu vou começar a fazer uma esteirinha e tudo, para dar um reforço, uma escada, para dar um reforço. Mas eu estou bem, estou pronto. Eu não Vamos estou nessa. preocupado com o esforço físico, não. Estou preocupado com a pouca comida que terá para mim, entendeu? Eu falei assim, isso é meu desespero é maior. Eu não posso nem levar umas balinhas escondidas que eles revistam. Revistam, Então, né? eu já Só- descobri tudo. É igual entendeu? pra Já todo descobriu, tinha que ter chegado lá com Esse tudo negócio de, ó, isso surpresa. não adianta, eu já tenho todas as informações. Eu não vou dizer quem foi. Eu sei que Davidson foi o legendário, Cristiano foi o legendário. Trabalham comigo, mas não me falaram nada. Nada. Eu tô supondo que é assim, entendeu? Tá certo. E assim, tem que ser assim mesmo. Crianças, elas podem optar muitas vezes, né? Eu tenho filhos ainda pequenos, o Daniel também tem, e a gente precisa ficar em cima. Vai fazer, tem que fazer. Mas adulto não dá para ser assim, né? A gente precisa fazer acontecer e, como o senhor disse aí, a gente precisa inspirar as pessoas. E as pessoas, elas, assim, a motivação, ela é externa, né? Muitas vezes. Mas ela começa, à medida que você vai fazendo, essa motivação, ela passa a ser interna também. E aí, primeiro você precisa de uma inspiração, depois aquilo se torna o seu próprio motivo, e aí aquilo vai ficando assim, você vai vendo os resultados, mesmo que pequenininhos, e aí você vai gerando assim, nossa, eu vou continuar, porque eu vou chegar lá. Eu vou alcançar o objetivo Eu final. acredito que, assim, um dos maiores desafios da pessoa é ela primeiro entender que entre o 8 e o 80 tem 72 passos. E aí o que que acontece? Se eu for pensar lá no 80, eu não vou ter essa motivação. Parece Mas muito se eu distante. pensar só no passo, é só mais um passo. E aí no outro passo seguinte, no outro passo seguinte, é o que você está falando. A gente começa a ver os resultados e aí começa a dar tração para seguir os outros passos. Tem uma palavra muito importante que as pessoas esquecem, ou não se apegam, chama-se constância. Sim, que é mais importante do que Por exemplo, nossa vida como Que é a advogado. a velocidade. velocidade. Nossa vida como advogados, às vezes você vai tentar captar um cliente, prospecto, ou vai um cliente, não dá certo a reunião, você não consegue fechar aquele negócio, você não pode desistir. Os especialistas em vendas que falam que a cada não que você recebe, você está mais próximo do sim. Sim. Então você tem que insistir. Continua, corrija os erros, continue, constância, constância, constância. O problema é que as pessoas hoje estão emocionalmente fragilizadas e a qualquer imprevisto, a qualquer decepção, elas simplesmente param, elas largam, elas desistem. Elas estão pertinho de alcançar o objetivo e desistem. Por quê? Porque falta constância. Ou como Janguier fala, né, você precisa ser de fato uma pessoa obstinada. Obstinada. E algo que o senhor falou no curso, no final de semana, no treinamento, foi com relação ao não. Que tem um ditado que as pessoas falam assim, o não eu já tenho. Não, tu não tem o não, tu não sabe qual é a resposta. Foi a Por que Renata que tu vai- Biren que disse isso, não foi? Foi. Foi a Renata que falou, você não já tem o não, você não tem o não. Você já perguntou? Então você pode ter o não. Exatamente. Aliás, quando você fala que o não já tem, você já está dizendo para o universo que você está aceitando o não. E você tem que ter muito cuidado, porque o que você fala, o que você expressa, o que você pensa, vai acontecer. A física quântica, ela explica exatamente isso. Thaís, eu posso compartilhar uma coisa de um mentorado que a gente foi almoçar? Claro. Tinha um mentorado, professor, que nós fomos almoçar no sábado com ele. Sim. E aí ele estava ali naquela fase da reclamação. Da murmuração. Da murmuração. Ele No outro dia, tá tinha sendo que dar uma gentil. pulseira pra Então, ele. no outro Tá sendo dia, quando o gentil. senhor deu a pulseira, eu olhei pra ele e eu digo, vai puxar uma tua pulseira. Porque ele tem que parar de murmurar, de reclamar. Cara, mas isso nós, seres humanos, temos essa mania. Né? Todos nós ficamos... Agora, assim,
ficamos murmurando, reclamando, mas a gente precisa corrigir isso, a gente precisa combater isso. Eu aqui, eu no escritório, junto com os meninos aqui que a gente está, em casa, a gente não permite isso. Vigiando, a todo momento, Tempo todo, vigiando, porque vigiando, é normal, vigiando, você pode reclamar, você murmurar, você... Não pode, entendeu? Você tem que ser grato e tem que parar de reclamar. Não deu certo, fazemos de novo. Esse mesmo último evento, a gente teve muitos desafios, mas tivemos um resultado muito melhor do que o primeiro evento. E um evento muito mais tranquilo. Então, é isso. Mas a gente se recusava a murmurar, a gente se recusava a brigar, a reclamar dos outros. E é isso. E aí, nesse último evento, eu botei uma pulseira de borracha. Toda vez que você murmurar, puxa. Aqui, toda amigo. vez, tá aí a pulseira. Aqui, murmurou, puxa. Lembrou que não é para murmurar. Falou mal de alguém, puxa. Tá desanimado, puxa. O quê? Para você levar esse choque, essa batidinha e lembrar de ser grato. Grato, exatamente. A Bíblia, né, o livro da sabedoria, já deixa claro que nós precisamos sempre expressar gratidão e que a gente não pode ficar murmurando. Isso é difícil? Não é claro que não é fácil, mas é um hábito, é um exercício. E aí, quando você começa a ficar avançado, principalmente na parte espiritual, você tem o dever de, em relação às pessoas que estão ao seu lado, você ter esse mesmo hábito e criar esse hábito nelas. Tem que lembrar, porque se você se comunica e se você se relaciona com pessoas que estão murmurando, daqui a pouco você vai entrar naquela energia, naquela atmosfera e vai estar igual às outras pessoas, exatamente murmurando. Sabe uma coisa interessante? Quando o povo judeu saiu do Egito para poder ir para a Terra Prometida, Moisés, no meio deles haviam estrangeiros. E esses estrangeiros, eles reclamavam muito, não eram apenas os judeus. Então, você imagina, eles acabaram influenciando ainda mais para que eles olhassem para trás. Porque por que a gente reclama? A gente reclama ou porque você olha para o vizinho e fala, nossa, mas a vida dele está melhor do que a minha. Mas você não sabe o que ele fez para poder chegar até ali. Exatamente. Ou você reclama porque você compara com o passado. E aí você fica querendo voltar. Só que a reclamação, ela faz você dar voltas desnecessárias. E o período que você levaria, às vezes, para alcançar um objetivo profissional na sua vida, no seu escritório, que poderia ser muito menos tempo se você agradecesse, enxergasse as coisas boas, os resultados positivos que você está alcançando, você vai gastar muito mais tempo e talvez nem alcance. Exatamente. Porque o povo judeu, aquela geração, não entrou na Terra Prometida. Eles não alcançaram. Porque a murmuração era muito grande. A distância nem era tão grande, mas eles ficaram rodando, porque eles não estavam preparados para receber o tesouro, a Terra Prometida, né? E veja que Deus enviava todo dia o maná. E mesmo assim eles reclamaram, era melhor continuar escravo, porque lá no Egito eu tinha outros tipos de comida. Não, eles falavam da cebola, gente. Cebola, imagina. Eles falavam, lá no Egito tinha cebola. Pois é, então isso fez com que ninguém entrasse na Terra Pare Prometida. de murmurar, pare de reclamar e seja grato, porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não é Exatamente. Isso? Doutora Thaís, está com a senhora, bola. Bom, eu anotei aqui, eu participei do evento do Renato Saraiva e foi um grande evento. Eu fiquei realmente assim impactada, surpreendida, porque estou acostumada já a participar de muitos eventos, mas dentro do cenário da advocacia, os eventos normalmente eles têm um certo script ali, que a gente já está acostumado, quem está ali vivendo no mundo jurídico já está habituado aí à forma como normalmente acontece, eventos da OAB, eventos voltados para advogados, e eu fui impactada por presenciar um aspecto que normalmente eu não via dentro do cenário jurídico com advogados renomados e conhecidos como o Renato Saraiva, né? A gente vê em outros contextos, mas não nesse. E foi essa parte dele trazer muito forte o propósito do porquê ele faz o que ele faz, a questão das crenças, da espiritualidade. Eu fiquei muito feliz de ver isso e de ver também a resposta dos outros advogados. E aí eu queria fazer aqui um link entre o negócio e o propósito. Sim. Eu gostaria que você falasse para o pessoal que está nos ouvindo aqui, como que a gente consegue fazer esse link entre propósito e negócio?
Porque muitas vezes, e isso vem de uma cultura grega, helenística, de querer dividir as coisas, a minha vida profissional, a minha vida espiritual, e sendo que, na verdade, nós somos um único ser. Sim. E a gente não consegue separar as coisas. Mas muitas pessoas ainda acreditam que as coisas têm que ser divididas. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, trazendo essa visão sua com relação a isso. Eu vou dizer como eu vejo, a minha experiência, né? Não existe nesse tema uma verdade absoluta. Mas eu acho que o negócio é aquela situação, ou aquilo que você explora para você fazer seu dinheiro, para você ter recurso financeiro. Mas não necessariamente isso é seu propósito. Muitas vezes o seu propósito não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com o que você faz para sobreviver, para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. E às vezes tem, às vezes coincide do seu propósito estar junto com o seu negócio. No meu caso, coincidiu. Porque hoje eu não tenho dúvida de que eu trabalho já há muitos anos com a educação e que o meu propósito é ajudar outras pessoas através da educação. Isso começou lá atrás com o SES, que foi a minha empresa que eu fiz de cursos online. Gente, pelo SES já passaram mais de 2 milhões de alunos. Eu formei milhares de advogados, mas milhares mesmo. Acho que mais de metade da classe foram meus alunos. Metade da classe de advogados foram meus alunos. Centenas, milhares de juízes, milhares de promotores, procuradores, auditores fiscais, analistas, ou seja, eu fui instrumento de mudança de vida de muitas pessoas. Mas eu não tinha o aspecto ainda, a parte espiritual. Eu não era cristão. Vou dizer que eu sou um bebê cristão, porque eu já estou há 3 anos, né? Eu fiz o curso Rema e tudo, a escola bíblica, mas eu sou um adolescente cristão. Ainda estou no meu processo de amadurecimento. Mas faltava uma parte maior. E hoje, depois que eu me tornei cristão, e principalmente agora que eu cheguei em Alphaville eu sempre digo que é diferente. Eu acho que Deus escolheu esse lugar. Tem muita gente também sacana, viu? Tem muito safado, tem muito estelionatário aqui. Mas tem gente boa. E Deus escolheu esse lugar. Não tenho dúvida de que a energia desse lugar é diferente. É realmente uma terra de reis e príncipes. Mas eu consegui... Deus me alinhou ao seu propósito. E é como se ele dissesse, você vai continuar ajudando pessoas. Você vai continuar fazendo com que pessoas mudem de vida. Só que agora eu quero mais uma coisa sua. Eu quero que você resgate pessoas. Eu quero que você salve, você seja instrumento para que pessoas sejam salvas, aceitem Jesus. Eu quero que você faça com que as pessoas entendam que o que ela consegue, o que ela constrói, não é com a força do braço. O que ela constrói, o que ela consegue é pela ampla graça e misericórdia de Deus. E eu quero que você faça isso, fale isso para essas pessoas. Que você mostre os ensinamentos da Bíblia, do nosso livro da sabedoria. E eu tenho feito isso com a minha esposa, né, que é minha grande companheira. E a gente começou a fazer isso, fizemos essa semana o 2º Business Jurídico. E nesse nosso evento, que é um evento jurídico, não tem jeito. Nós falamos de Deus no início, no meio e no fim. Tanto que tanto no sábado como no domingo, a gente começa com louvor. É um evento religioso? Claro que não. É um evento jurídico, onde a gente quer falar que o advogado se transforme no empresário jurídico. Mas nós não podemos falar só de negócio, não podemos falar só de dinheiro. A gente precisa falar de Deus, porque Deus é a razão de tudo. Tudo que vai acontecer na nossa vida tem que ser com a permissão e com a graça de Deus. Então a gente fala de Deus no início, no meio e no fim. Tem gente que não gosta. E a gente vê aqui em Alphaville que muitos lugares que fazem eventos evitam tocar nesse assunto porque tem medo de perderem vendas, perderem futuros mentorados, etc. Olha, eu fui bem claro. Se para eu ter mentorados eu vou ter que omitir o meu amor, a minha devoção, o meu temor a Deus, eu prefiro não ter mentorado. Então, se você não quer se alinhar com os princípios e valores cristãos, eu vou respeitar. Cada um faz o que é da sua vida. Agora, não vai estar comigo. E eu tenho feito isso. Esse posicionamento firme que você tem
afasta os que não querem, mas aproxima muito mais aqueles que têm uma visão alinhada como a sua. E assim, e às vezes até os que não querem, daí eles começam assim, rapaz, mas esse cara, Por que não, esse né? cara fez Por que não? tanto sucesso. Exatamente. E agora ele, depois desse sucesso todo, ele vai e começa a falar de Deus, ele se converte e tudo. Quero ouvir mais. Mas isso foi uma das coisas que me impactou, porque eu não sabia da sua conversão. Eu chego no evento sabendo quem era o Renato Saraiva. Chega pelo Conhecendo o histórico jurídico. É. E aí eu me deparo com um grande profissional, apaixonado por Deus. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Falei, tá melhor do que a encomenda. E assim, e tudo vem pelo ouvir. Então, quando você. Por exemplo, eu não converto ninguém, quem converte é Deus e o Espírito Santo. Mas o ouvir a palavra, o cara começa, você vê, quando a gente coloca as situações do dia a dia e compara com a Bíblia é o livro mais importante do mundo, né? Ninguém vai escrever um livro como é a Bíblia. Então você vê que tudo está na Bíblia. A gente teve ontem um painel com a minha mulher falando de visagismo, de arquétipo, de paleta de cores, e muita gente não quer escutar isso. Não, isso é coisa, está sendo snob, está ostentando. Cara, e ela consegue buscar fundamentação na Bíblia, dizendo que é necessário isso, que você tem que ter excelência também na roupa que você veste, né, na mesa que você vai servir as pessoas. Então você vê que não só ela que está falando. Se está na Bíblia, é porque a gente precisa seguir o que está escrito na Bíblia. Então essa é a fundamentação que a gente quer, o que eu quero. E hoje as minhas mentorias, elas vão estar sempre ter uma parte de Deus no início, no meio e no fim. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 a 7. Que nós seremos julgados pelo mundo, pela nossa aparência. Sim. Deus não vai fazer julgamento nosso, até porque nós somos a imagem e semelhança dele. Mas o mundo vai julgar a gente pela aparência. E Com aí, certeza. é a fundamentação que a doutora Micheline usou lá para explicar da importância da gente cuidar da nossa aparência, cuidar Nossa da imagem, nossa né? Você sabe que no imagem. primeiro business jurídico, quando terminou, aí um advogado veio falar comigo, ele não foi meu mentorado. Ele falou assim, Renato, eu gostei, tudo, sou católico, Eu vou até confirmar. mas eu não gostei muito, não entendi por que louvor. Eu falei, o senhor disse que é católico. O seu Cristo é o mesmo que o meu. Eu não estou entendendo por que o senhor está fazendo essa pergunta. Porque o louvor fala de Deus. Né? Isso é um louvor a Deus. Por que você não gostou? Talvez você não gostou porque você está influenciado pela tradição da Igreja Católica, que eu também não vou entrar no mérito. Cada um tem a coisa. Mas mesmo, nós estamos louvando, nós estamos cantando para Deus. Seja católico, seja evangélico, até quem não é cristão, muitas vezes gosta, admira, não tem problema, não vai fazer mal, gente. Não vai fazer mal. Agora, eu sou bem franco. Dos meus eventos, inclusive quando eu divulgo os eventos, quando eu vou vender, tem lá todos os vídeos. Aqui se fala em Deus no início, no meio, no fim. Ninguém vai enganar. E o que é legal, sabe? A gente faz uma intercessão durante todo o evento, a gente tem lá a sala de intercessão, tem a Anistai e tem Rafa, que são meus líderes, nossos líderes espirituais. E a gente, todo evento, a gente está trazendo pessoas para Jesus. Todo evento tem gente aceitando Jesus, tem gente sendo batizado no Espírito Santo, tem gente com problemas lá que são atendidas, são pessoas que são atendidas por Anistai. Ou seja, eu estou muito feliz com isso. Criamos até um É um over-delivery. Criamos até um grupo, né, que é um grupo de WhatsApp, que vai nascer, vão ter mais coisas vão surgir aí. Né, Thalita, se prepare, que é o grupo do WhatsApp aí, Advogados de Cristo. Será que a gente pode deixar o link na descrição? É o WhatsApp, né? Vamos botar o link lá para quem Na quiser descrição. escrever, Advogados de Cristo, onde a gente vai querer fazer uma célula online, uma vez na semana, onde vai ter a palavra do dia, onde vai ter atendimento, as pessoas precisarem de um atendimento individual, de casal, eu e Michele, Aristai e Rafa. A gente quer fazer realmente, é gratuito, viu? Não estou cobrando nada por isso, não. Mas a gente quer realmente trazer a palavra para os advogados, para a família dos advogados, e dizer que isso não impede você fazer negócio, ao contrário, isso vai potencializar os seus negócios. Exatamente.
quero dizer só que se fosse uma prova, eu tinha acertado a fundamentação, viu? É? Tava certinho, Ó, né? certinho, Olha aí, então. ó. Parabéns, memória tá passado- boa. Eu- memória olha, tá eu não on. vou É porque mentir. a memória tá, na verdade, marca, né? Eu não compartilhar consigo algo- decorar nada. Mas- Qual é o versículo aí? Não sei, não. Mas assim, eu decoro, pra mim, eu decoro o que eu tenho que seguir a palavra, as coisas. Mas eu sou péssimo para decorar essas coisas. O Thiago Versículo, Brunet, né? que também esteve no evento, ainda que de forma remota, É. ele falou algo interessantíssimo que foi sobre a vacina da espiritualidade. Que a gente tem que tomar a vacina da espiritualidade para quê? Para a gente ficar blindado contra a procrastinação, a preguiça, a murmuração, porque essa vacina da espiritualidade, ela vai fortalecer a nossa fé. Isso. Que a fé é acreditar naquilo que a gente não está enxergando. E em todos os negócios, seja no âmbito jurídico ou empresarial, o empresário ele tem que ter essa fé no negócio dele, ele tem que acreditar no negócio dele. E muitas das vezes, o profissional do direito, o advogado, ele vem mais como uma ferramenta do sistema ali, uma figura essencial ao mundo jurídico. Mas se ele entender que o escritório dele está lá para servir pessoas, como o senhor falou agora há pouco, e à medida que ele transbordar mais na vida das pessoas, ajudando ali elas a alcançarem seus direitos e entender que ele tem que ter fé para quê? Para acreditar que o escritório dele vá prosperar. É incrível o nosso colega lá que já está faturando, já está na casa aí dos 6 dígitos, mas o escritório não aumenta. Tá faltando fé para acreditar que ele pode ir mais longe, professor? Eu queria até aproveitar esse gancho aqui que a gente está linkando entre propósito, fé e negócios, e aproveitando também aí esse evento que foi feito, a fé e a espiritualidade, crer em Deus, cumprir as palavras, os princípios, potencializam. Mas a gente sabe que a fé sem ação também, ela Sim. não tem tração. morta, né? Então, me fala aí 3 características que um advogado tradicional precisaria ter para que ele realmente pudesse alavancar, saísse do cenário tradicional de ser o advogado avestruz, como você fala, para se tornar um advogado empreendedor, e não apenas o advogado, mas o que o escritório dele precisaria ter, pelo menos 3 coisas assim, para poder sair desse lugar e avançar como o do colega ali. A fé sem ação é utopia. As pessoas pensam, eu tenho fé, ótimo, vou ficar orando. Não vai conseguir nada. Deus não vai te dar as coisas, não. Não é assim. Não, se você pensa que você vai ficar só orando que Deus vai te dar de mão beijada, não vai, não. Você vai ter que levantar, trabalhar e construir. Agora, você tem que entender que também não vai ser na força do seu braço. Né? Que você não vai poder se apoiar no eventual dinheiro que você tem ou na inteligência que você tem. Porque se Deus não quiser, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então tem que ter ação. E se as pessoas querem resultado, beleza. Você quer resultado? Você está fazendo a mesma coisa que você fazia antes? Estou fazendo. Então você não vai ter resultado diferente. E o que mais atrapalha os advogados tradicionais é a arrogância. É verdade. A arrogância, a prepotência. E o livro sagrado, o livro da sabedoria diz o quê? Que a arrogância, ela precede a ruína. a queda. Então, a arrogância faz com que eles acham que não precisam fazer nada. Que eles estão numa zona de conforto. Não, eu cheguei até aqui, eu ganho dinheiro e tudo. Mas hoje o mundo está muito diferente. Né? Como se diz muitas, o dinheiro está mudando de mãos com uma facilidade muito grande. Então, um negócio próspero que você tem hoje, daqui a um ano, você não tem mais aquele negócio. O Brasil mesmo está enfrentando uma crise e vai enfrentar em 2026, pelo menos os especialistas dizem, talvez uma das piores, né, dos últimos anos. Então, muitos negócios novos estão surgindo e muitas outras empresas que estavam consolidadas estão desaparecendo. E na advocacia não é diferente. E a inteligência artificial, a pandemia, a nova geração que chegou, tudo isso tem potencializado uma nova advocacia. E aí, eu tentei me aproximar de alguns escritórios grandes, gigantes, e não tive sucesso. Nós vamos ter um evento agora no final do ano, em novembro, para 2.500 advogados. Tive muita dificuldade. Eu chamei os grandes escritórios para participar, mas não consegui nem chegar para falar com eles. Tá tudo bem, tá tudo certo.
Mas eu não tenho dúvida que esses escritórios grandes vão ser atropelados nos próximos anos. Vão. Entendeu? Esses escritórios que são grandes, a maioria deles vai deixar de existir. Entendeu? Vai acabar aquele império. Por quê? Por causa da arrogância. Porque uma nova advocacia está chegando. Você tem que enxergar a advocacia como o advogado, o escritório, como uma empresa. Você tem que atuar como uma empresa. Então, a inteligência artificial é um problema para advogado? Não necessariamente. Porque enquanto existe um advogado, é um resolvedor de problemas. Enquanto existir problemas no mundo, vão existir advogados para resolver. Agora, cada vez mais os advogados estão sabendo utilizar as ferramentas para ter uma atuação, uma gestão mais eficiente. Quem não souber fazer isso vai estar em maus lençóis. O uso das redes sociais vai ser fundamental para o profissional de direito. Não existe advogado no futuro que não explore a sua rede social. Aí não é só advogado. Se você pegar hoje as grandes empresas, todas as grandes empresas têm lá o CEO, o sócio majoritário à frente, com o rostinho dele à frente, mostrando, representando a própria marca. Existe esse movimento mundial de grandes empresas usarem a imagem do dono ou do CEO. Então, se os grandes estão fazendo, tem algum motivo? E aí eu, que sou aqui pequeno, vou ficar duvidando? Né? Não, porque eu sou advogado, formei na faculdade de fulana de tal, né? E eu tenho uma pergunta pegando esse gancho aí. Deixa eu só finalizar. Então, assim, só finalizar a pergunta que ela perguntou 3, não foi? Foi. Então, o advogado vai precisar estar atento às redes sociais. Eu vejo advogado perdendo tempo fazendo Instagram do escritório institucional. Não serve para nada, na minha visão. Não serve para ninguém acompanha Instagram de escritório. As pessoas, a galera do Instagram quer ver pessoas físicas, não quer ver pessoas jurídicas. Ninguém acompanha Instagram de pessoas jurídicas, mas a advocacia. Então, o que o advogado precisa explorar é o quê? Ele precisa se tornar autoridade, ele precisa explorar a própria marca, ele precisa explorar a própria imagem, ele precisa se transformar num empresário jurídico, num empreendedor jurídico. Exatamente. Se ele não fizer isso, né, Nelson Williams, que é um dos meus mentores, ele diz, se o advogado não está na rede social, ele sequer existe. Porque se você nem é visto, como é que você vai ser lembrado se você nem é visto? E não é só ser visto, você tem que ser visto e ser bem visto. Eu lembro que eu cheguei no Acre e fui recebido por um advogado novo, muito bacana, muito legal. Fomos almoçar juntos. E aí ele, Renato, me dê uma mentoria aqui. Eu falei, meu filho, eu estou crescendo, estou com alguns clientes, estou vendo. O que o senhor acha que eu preciso melhorar? Aí eu falei assim, presta teu celular aqui. Olha a capa do teu celular, toda arrebentada, descascada. Se eu fosse cliente, eu não te contrataria. Porque se você está com a sua capa do celular toda descascada, arrebentada, isso está mostrando o profissional que você é. O profissional relaxado, relapso. Eu só estou falando porque você pediu, viu? Não quero fazer, não. Ele ficou tão sem graça, ele jogou a capa fora na hora, noite já apareceu com a capa nova. Ressignificou, esse aí tem ação. Aí fui andar no carro dele, era um carro novo, mas imundo por dentro. Eu falei, olha, isso é estatístico. Como o seu carro é por dentro, é a sua vida. Sua vida é igual ao seu carro. Seu carro está todo sujo por dentro, está todo imundo, então sua vida está assim. Então ele ficou assim, mas doutor, mas é isso. Você pediu. São pequenos detalhes que você vai precisar mudar para alcançar um outro público, para sentar em grandes mesas. Desde que eu comecei a mentoria com o Nelson Williams, eu mudei completamente. E hoje, eu lembro que ele foi no primeiro business jurídico, me olhou todo, porque ele tem essa liberdade. Ele foi olhar o relógio, foi olhar o sapato. Agora sim. Entendeu? E a partir dali ele me indica para outros clientes, porque como é que Nelson vai me indicar para grandes clientes, que são clientes dele para determinadas questões específicas, se eu não me visto, não me porto de maneira adequada? Exatamente. Não é? Então eu precisei mudar isso, eu precisei vivenciar isso. E os advogados precisam entender isso. Aquela nova advocacia de cartãozinho, de você ficar... Claro, existem 2 tipos de advogado. Existe o advogado influência e existe o advogado de bastidor. Eu conheço os 2. Então, Nelson Williams é um advogado de influência. Urbano Vitalino, que é uma referência para mim, é um advogado bastidor. Mas ambos são águias. Qual é o melhor? Não tem melhor. Eu gosto dos 2. Eu gosto de ser os 2. Eu gosto de ser o advogado de influência e eu gosto também de ser o advogado de bastidor. Eu atuo em tudo que é possível para eu captar cliente. Então, mas
tudo isso precisa ser trabalhado, tudo isso precisa ser desenvolvido. E é por isso que está chegando uma garotada nova que está dominando, está arrebentando. E quer saber mais? Conhecimento é o que menos importa na advocacia. Até porque com a inteligência artificial, a gente costuma dizer que o conhecimento ele lateralizou. Sim. Não tem como tu falar que tu sabe mais do que eu com o chat ali para te ajudar. Exato. Agora, o teu posicionamento pode ser diferente do meu. Se a tua rede social tá fechada, a minha tá aberta, a gente já tá O diferente. pessoal da academia As pessoas fica- vão te enxergar de uma forma diferente, né? É questão de posicionamento mesmo. O pessoal da academia, eles me odeiam por isso, porque eu falo isso, né? Porque o conhecimento hoje pouco importa. Mas o pessoal que gosta do mestrado, doutorado, pesquisador, não tenho nada contra, eu acho legal. Entendeu? Mas isso pro direito hoje, desculpe, não serve para nada. Hoje não Pro serve. negócio. Não serve para negócio. nada e não serve pro direito. Você acha mesmo que os juízes estão lendo 20, 30, 40 laudos que se escreve? Tu acha mesmo que os juízes estão, os embargadores estão lendo as doutrinas, as teses? Então, não. Não, tem, a gente Leu sabe. o início e o fim, normalmente quem leu é o assistente. Não, fora os algoritmos para poder saber se o recurso vai subir ou não. Exatamente. Né? Então, Então, se tinha valor, mas hoje já não é. Então, hoje, conhecimento jurídico é commodity. E eu sou da Infelizmente. época, Thaís, em que eu recebia honorários para ir ver o processo no balcão. E aí eu peguei essa transição lá, quando mudou pro digital, aí acabou. Já acabou uma fonte de e receita. eu morava em Brasília, né? Os tribunais superiores todos ali. Então, vira e mexe, tinha escritório do Brasil todo, procurava. Ah, eu preciso que vá no STJ, preciso alguma coisa assim. Hoje, realmente, não tem mais necessidade. Eu consigo fazer um atendimento de balcão virtual, eu consigo fazer um despacho virtual, consigo colocar dentro do processo um memorial oral. Então, hoje o mundo é digital e a gente precisa entrar nessa onda. Você falou um pouco antes sobre a questão de muitas pessoas não conseguirem avançar por uma questão emocional, Sim. fragilizadas. E a questão da tribulação, eu passar por tribulação, eu passar por desafios, me faz amadurecer. E eu acredito que os advogados que ainda não conseguiram entrar nesse cenário, para eles é uma grande tribulação. No sentido de ser um Exatamente. desafio. Meu Deus, eu não consigo nem pegar no celular, não consigo ver uma rede social. É uma tribulação. Mas quanto mais rápido você passar por ela, mais forte emocionalmente, mais avançado você vai conseguir para poder se posicionar nesse novo cenário. Mas não tenha dúvida, você tem que entrar numa zona de desconforto. Ontem eu até falei isso no evento. Sim. Olhe para você estar numa zona de desconforto. A melhor zona para você estar é a zona de desconforto. E aí, isso já é difícil, gente. Todo mundo gosta de uma zona de conforto, né? É bom demais, né? Mexer. E, por exemplo, eu tenho 57 anos. Eu sou ligado em tecnologia. Eu não gosto, nesse aspecto, eu não gosto que as pessoas façam para mim, não. Tudo que é ferramenta e tudo, se eu tiver que editar, claro que é a Thalita que faz, mas se eu tiver que editar, botar uma legenda de urgência, eu faço. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu faço. Eu mesmo gravo. Às vezes eu viajo com o Davidson. Quando não dá, eu viajo sozinho. Eu mesmo pego as imagens, mando para ela já edita. Então, eu estou sempre atento, aprendendo, porque senão eu vou me transformar o quê? Rapidamente no analfabeto digital. É verdade. Aí, meu amigo, é o novo analfabetismo, é o analfabetismo digital. Então, você tem que ter cuidado, você tem que se policiar. E aí eu falo mesmo, é difícil. Aí tu fala TikTok, eu não vou ter... Aí começa a gravar, eu não quero TikTok. Deixe de ser bobo. TikTok tem muita besteira? Tem. Mas tem coisa boa ali, eu pego muitos insights. E hoje, tem uma galera muito grande migrando para o TikTok, e lá tem conteúdos interessantes também. Tem muita bobagem? Tem, mas aí, meu filho, a bobagem você faz assim, ó. Tchum, Exatamente. tchum, e tem muito conteúdo interessante em todas as redes sociais. Uma quebra de paradigma, inclusive eu estava conversando hoje de manhã com um colega advogado, ele falou, mas eu vou lá ver o conteúdo do advogado, ele está gravando um vídeo, só tem 30 pessoas assistindo. Aí eu falei assim, cabe 30 pessoas aqui dentro da tua sala? Só cabia 6. Falei, tu tem ideia do que são 30 pessoas? É gente pra caramba. Aí fala, mas é porque eu só tenho 1000 seguidores. O senhor sabe onde é que a gente coloca 1000 seguidores? 1000 pessoas? Num espaço físico? Ou é num teatro, ou é num centro de convenção. É muita Aqui em gente. Alphaville mesmo são poucos lugares que cabem 1000 pessoas. E assim, hoje não se mede mais sua eficiência pela quantidade de seguidores, mas sim
né, pela possibilidade de engajamento, ou as pessoas que estão engajadas. Às vezes você tem 500 mil seguidores, 1 milhão, 2 milhões, e as pessoas, o engajamento é muito baixo. E mesmo hoje os influencers que têm milhões e milhões de seguidores, como tem Joel, como tem Pablo, como tem Thiago Brunet, Thiago Nigo, Caio Carneiro, mesmo essas pessoas, eles já optaram em formar comunidades, vários tipos de comunidade, para atrair um público mais seleto. Então, não é por aí. Independente disso, o que acontece? Se você conhece alguém no offline, conhece alguém num restaurante, num bar, numa festa, ou alguém indica teu serviço, você não tem a dúvida. A primeira coisa que o cara vai fazer é o seguinte: deixa eu ver se esse cara é bom. Esse cara nós fazemos isso. Nós fazemos, é natural do ser humano. Então, se você não está lá, peraí, Renato não está aqui, esse cara nem existe. Ou só tem a foto dele tomando água de coco na praia. Esse não é um profissional ideal para eu contratar, não. Por isso. Eita, vamos ver aqui. Que ruja os tambores. Tem tambor aí? Tem tambor. Vamos aqui, lá. Tem tambor aqui, tem tambor num monte de canto. Deixa eu fazer um negócio aqui que faltou aqui. Pera aí, rapidinho. Vamos lá. Vai, Thaís. Ele vai puxar aí. Ele vai só colocar a mãozinha dele aí, bora ver o que vem na mão dele. Vamos ver o que tem nessa caixa, gente. Passei a mão por dentro. Não posso nem ver, tem que ver no escuro. Só põe a tocar. mão. Vamos aqui. Pega um iene. Ai, meu Deus, vou pegar aqui. Ajuda ele. Aqui, peguei um. Pronto. Opa, é um celular. E aí, o que você quer que eu fale? O que isso representa hoje na sua vida? Meu escritório. Uau! O celular Olha é meu só. escritório, pô. Não precisa. Vocês estão aqui, vocês viram que não precisa de um espaço tão grande para você ter. Meu escritório está aqui, gente. Tudo que eu preciso para ter um grande escritório, eu tenho aqui. Entendeu? Então, e assim, agora, claro, tem que usar com sabedoria, né? Porque tem gente ficando doente pelo excesso de uso da telinha. Eu agora vou passar por uma experiência incrível. Aliás, é uma das razões porque eu vou para o Legendário. Meu casamento está maravilhoso, eu não tenho muita coisa para ajustar com Deus, não, só orar e agradecer. Né? Porque o pessoal acha que todo mundo que está subindo a montanha está traindo a esposa. Não estou não, viu? Meu casamento está maravilhoso e tudo. Tá ótimo. Né? Mas uma das principais razões, além de eu orar, de ter essa experiência, porque todo mundo fala que é uma experiência, eu quero ter a experiência de ter a abstinência do celular. Legal. Então serão 3 dias sem celular. Eu confesso que é a minha maior preocupação. Como será a minha vida 3 dias sem o celular? Porque eu me afasto às vezes da minha esposa quando eu viajo, mas no meu celular não me afasto nunca. Você já parou para pensar? É verdade. O seu celular você não se afasta nunca. Até no banheiro eu levo o celular. Não deveria, porque é anti-higiênico, mas até no banheiro, até no trono eu levo o celular. Então como será na minha vida 3 dias sem o celular? Por que eu estou gostando disso? Porque vai me facilitar ter uma conexão mais intensa com Deus. Sim. Então, esse é o meu grande objetivo. Eu não tenho nenhum problema evidente para resolver lá, não. Mas eu quero ter uma conexão maior com Deus. E aí, quando eu me libertar do celular, né, vai me ajudar. Quer que eu pegue outro? Vamos para outro item aqui, ó. São 4. Ah, meu Deus. Só puxando aí na onda, né? Olha tá aí, ó. Olha aqui, vamos aqui. Peguei aqui. Pegou mais um. Certo, business jurídico experiência. O que isso representa na sua vida? É um marco? Olha, o business jurídico é uma nova etapa da minha vida, um novo ciclo, né? Business, para mim, representa um novo marco e agora eu estou acoplando a ele, né, o projeto lá de Advogados de Cristo, que vão ter muitas novidades aí. E eu acho que Deus vai me abençoar ainda mais. A gente já tem data para o próximo? Veja, agora a gente vai fazer o business jurídico itinerante, porque parece, mas... Alô, Amazonas. Alô, Goiás. O que acontece? A galera, para vir para o evento em Alphaville, não é só o preço do evento. Você tem o preço do evento, você tem o deslocamento, a passagem aérea está bem puxada, alimentação e etc. E aí, eu falo de expansão de mente, mas eu só falo quando o cara está aqui. Quando o cara está lá adquirindo ingresso, muitas vezes ele não está preparado, ele está com a mente atrofiada, ele está com a mente pequena e ele vê aquilo como um custo. Ele não entende que ele vai precisar se capacitar de forma intensa e permanente. Ele não entende que ele precisa fazer parte de um ecossistema. Ele não entende que ele precisa de ajuda, porque o advogado, no seu dia a dia, é um solitário. Mas ele não consegue enxergar isso. Eu tento, nos meus criativos, nos meus vídeos, na landing page, eu tento passar isso para ele. Meu irmão, você precisa mudar. Alguns enxergam, outros não. Então, a gente vai fazer agora o business jurídico itinerante.
Então a gente em outubro, 17 e 18 de outubro, a gente vai estar em Juazeiro do Norte, né? Daniel agora está nos convidando para ir em Manaus, vamos ver se a gente consegue, talvez até fazer ainda em dezembro ou janeiro, mais para o final do mês de janeiro, vamos ver o que Vamos ver a que agenda. dezembro, não é nem agenda, é porque o brasileiro é interessante, quando entrou dezembro ele já não quer mais trabalhar, com o dia 1º de dezembro já está pensando no Natal. É verdade. É, Como se tivesse com tudo ganho, né? Tá tudo Tudo pago, tá tudo pago. Aí ele tá pensando no Natal, milionário. depois ele tá pensando na cachaça do ano novo. É porque o depois advogado tá pensando nas pensa férias. pensa No no recesso. recesso. No recesso. Então tem que ser recesso alguma ali. coisa antes do recesso ou então início de janeiro. É complicado. A gente fez esse evento mesmo agora, em agosto, mas mesmo agosto é complicado. Por quê? Porque as pessoas vão adquirir os ingressos em julho. Em julho está todo mundo de férias. Aí você tem, não, depois das férias resolve. Aí depois das férias está perto do evento, a passagem aérea está Fica cara. super caro. Então a gente vai fazer em Manaus e tem outros lugares que a gente está, preferencialmente lugares que a gente tenha mentorados para nos ajudar lá na divulgação. A gente está querendo levar o business jurídico para as localidades. A gente está muito empolgado agora com o Juazeiro do Norte, a região lá do Cariri, porque não pega só Juazeiro do Norte, pega todas as regiões próximas, e a gente quer botar lá 250 pessoas para expandir a mente agora em Juazeiro do Norte, depois Manaus. Eu vou contar contigo, te vira lá, Juazeiro do viu? Norte e mediações, aproveitem, viu? Venha ver na prática. Manaus, ó, Juazeiro do Norte vai ter que ralar para poder ganhar de Manaus. Será? Em Manaus, assim, Daniel, não coloca isso nas minhas costas, não, Thaís. Não, mas eu vou defender o Daniel. Eu já fui a Manaus várias vezes. Eu até tá dando aula lá no curso do Daniel. Daniel, um abraço aí, meu irmão. Aurielo, né? Anielo. Já várias vezes fui dar aula lá. E ele também tem essa pegada cristã nos Sim, cursos dele, nos cursos preparatórios. Eu amo de paixão ele. E lá a galera gosta muito de presencial. Então, assim, evento presencial em Manaus tende a pegar, porque as pessoas querem um contato, as pessoas querem se relacionar, as pessoas querem tirar foto e tudo. Manaus é assim, Belém é assim, Belém também é outro lugar que as pessoas adoram o evento presencial. Então, eu acredito que a gente consiga fazer um evento bem bacana em Manaus, e se não fizer, eu em você. Tá. Um abraço pro professor Anielo, que tem o culto da camisa verde. Sabe o que é o culto da camisa verde? São os aprovados que conseguiram subir um monte, e aí ele faz um culto da camisa verde lá. De ação de graças. Exatamente. E aí os aprovados estão lá, todo vapor, mal sabendo que vão chegar no mercado aí. Que eu falo Precisando fazer o business jurídico. Precisando fazer o business jurídico. Rapidinho, voltando aqui no business jurídico, uma coisa que eu observei, eu não sei se o senhor fez essa métrica lá, mas a gente tem como definir em porcentagens, porque tinham jovens advogados, tinha advogado com 5 meses de OAB. 5 meses de OAB. Tinha advogado com 10 anos de OAB, 20 anos que nem eu, outro que é 25 anos. Tinha de tudo lá. E tinha um de 30, 50. Não, tinha um lá de 50. É um senhorzinho de 50 anos de formado, né? Ou seja... E saiu de lá vibrando, você entendeu? Eu fico bem feliz com isso. Tinha de tudo. Veja, eu acho que o business jurídico lá, o evento, ele serve para qualquer advogado, com qualquer tempo de casa. Agora, para os novos é muito bom, porque ele já começa certo. Já começa sem errar. Eu diria que para quem já está há algum tempo no mercado, é mais desafiador. Seja porque se você tiver muitos anos, se eu for 50 a mais, tem a questão da tecnologia, nem todo mundo está ligado em tecnologia, as pessoas às vezes têm um medo da tecnologia. Mas a principal dificuldade é a arrogância. Quer dizer, se eu cheguei até aqui assim, por que eu vou mudar? E tem um novo também. Isso, gente, e tem um novo Daniel, também. Isso é a pior burrice que a pessoa. O que te fez chegar até aqui não vai fazer chegar lá na frente. Não pense, porque isso é arrogância. Eu já passei por isso. Até aqui eu cheguei, eu sou assim? Sim, mas isso foi bom até aqui. Daqui em diante vai ser diferente. Você precisa renovar o ciclo, você precisa se reinventar. E aí as pessoas não querem, são arrogantes, eu sou assim, vou ficar assim. Beleza, tá tudo bem, é a opção dela. Mas os que conseguem mudar. Nossa, vocês viram lá o depoimento de Antônio e tudo, ele tá só começando, então aquele menino vai decolar. Eu tô agora com os meninos lá de Recife, da área de saúde, e que vão decolar também.
Então, também com a mente bem de escassez, a mente bem atrofiada, eu vou botar uma chave na cabeça deles lá, entendeu? E eu disse, ó, vocês vão ter que aceitar, vamos embora. Thaís, tem mais 2 objetos aí, professor. A gente consegue Eita, tirar? Vamos lá. Tem mais 2 objetos aí. Ó. Não sei se ele Vamos consegue lá. pegar. Aí. Olha aqui. Ah, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Essa é a referência. O Pronto. livro da sabedoria, é o livro, Esse é o manual. é o nosso manual da vida. É o que eu tento seguir, porque todos os dias a gente é aprovado. Todos os dias a gente é testado, né? E Deus, em muitos momentos, vai te testar. E é importante você estar constantemente lendo, diariamente lendo a Bíblia. É importante todo dia você estar meditando na palavra e aprendendo sobre a palavra. Quanto mais você fizer isso, melhor você vai ficar. Menos testes talvez você tenha que passar. E eu não vivo sem isso, eu não vivo sem minha Bíblia. Eu confesso até que eu precisava ler mais, mas assim, o que eu leio, eu aprendo, eu tento aplicar. E um detalhe que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, com a nossa audiência, é o seguinte. Ah, mas eu só procuro a Bíblia quando eu estou numa situação ruim. Não. Não, negativo. Aí é o manual que tu vais entender que seja na alegria ou na tristeza, tu vai ter algo que dificilmente as pessoas conseguem ter, que é a tal da paz que excede a todo entendimento. Sim. Seja você numa fase boa ou numa fase ruim, você precisa dessa paz para você não perder o seu coração. E é isso que eu busco todos os dias aí nesse manual. Na fase ruim as pessoas procuram mais. Na fase boa, muitos se esquecem, né? É. E às vezes as pessoas pensam assim, eu não entendo. Mas você vai entender à medida que você lê, você vai ganhando intimidade. E o livro da Bíblia, ele não é um livro para você entender com o intelecto, né? É necessário que você compreenda com o espírito. E o espírito, ele precisa estar ativado. E quando você consegue se conectar realmente com Deus, porque eu achei demais você falar, eu leio, mas o que eu mais faço é buscar aplicar. Porque só ler por ler, você lê ali uma história de quadrinho, mas ler e aplicar é que faz a diferença. E quando você busca se conectar com Cristo, ele vai começar a se revelar através desse livro. Aí a sua vida vai fazer total diferença de fato. Não basta ser um leitor. Eu conheço pessoas, inclusive cristãs, muitas, que sabem a Bíblia, sabem tudo de cor. Amigos meus sabem tudo de cor. Mas que pisam na bola o tempo Ei, rapaz, todo. tu esqueceu aquele negócio lá? A gente Pisa pega, na bola. às vezes, Quer dizer, quando o eu pego cara, um amigo como professor agora, ele não aplica. Então eu prefiro conhecer menos, mas o que eu conheço, aplicando. eu aplico. Agora eu tenho uma sorte danada, porque eu tenho uma mulher maravilhosa, que é uma mulher autodidata, estudiosa, superdotada, entendeu? Então ela mesmo, ela lê muitos livros, eu não sou do livro, engraçado, né? Eu sou um professor, mas não sou do livro, eu sou do vídeo, do áudio. Ela é do livro. Eu tenho uma preguiça de ler livro impressionante, não deveria ter, mas eu tô aqui, eu falo sempre a verdade. Só que ela não, ela já ama livro. Já vídeo não, eu fico o tempo todo com vídeo. Aí eu falei, amor, você faz assim, você vai ler, sublinha as partes principais e me dá. Aí eu já faço um resumo, eu já vou no resumo. Já leu pontual. Eu já vou no resumo e já faço. E a gente conversa muito, a gente comprou agora um curso lá de transferência de riqueza. Aí à noite, antes de dormir, a gente assiste lá 15 minutinhos, meia horinha, e assiste programas também de gospel e tudo. E aí você vai aprendendo, você vai aprofundando, você vai aplicando. Eu sou mentorado de Tiago Brunet. Então, é a parte que eu mais preciso evoluir. É a parte espiritual. E é o forte dele, né? Então, eu fico lá o tempo todo, anoto o tempo todo, e vou aprendendo. E muitas coisas que eu falei no curso, eu aprendi com ele. Boa. Vamos pro E último. aí, o fato de você transbordar o que aprendeu faz com que o que você aprendeu se multiplique ainda mais. É isso, é exatamente isso. Por isso que Jesus ele se dedicava na vida dele 70% para ensinar naqueles 3 anos e meio e 30% para fazer milagre. Lá em Mateus 5, eu não vou lembrar agora exatamente qual o versículo, mas lá em Mateus 5 fala assim, que se você quiser ser grande no reino dos céus,
seja aquele que pratica e ensina. Isso. Então, olha só, às vezes as pessoas, primeiro elas só leem e atropelando ali, não pratica. Aí o segundo grupo, lê e pratica, mas está preocupado só com a vida dele. Então, não, vou praticar, só a minha família aqui tá ótimo. Mas quando você decide ensinar outras pessoas, se importando com elas, aí você vai ser considerado grande. E assim, eu sei muito pouco, viu, da Bíblia. Não pense que eu sou um cara conhecedor. Minha mulher não, minha mulher sabe muito. Thalita sabe como ela estuda e tudo. Anistai, então, que é meu líder espiritual, nossa, eu fico assim, meu Deus, como esse homem sabe isso tudo? Ele sabe tudo, eu não sei nada de cor. Você falou Mateus 5, eu falei, o que será que tem Mateus? Não tenho a menor ideia. Então agora eu estudo a história de Abraão, a história de José, a história de Moisés. Isso eu sei, mas versículo... Eu não sei nada, não adianta perguntar pra você. Ainda. Talvez eu nunca E saiba a questão não é nem que você busca decorar, mas é tipo assim, ó, você tá lá ensinando Marca, né? direito do trabalho. Você lembra, tá provavelmente lá no artigo tal. 456 da CLT. Eu já tenho 3 anos e tudo, mas ali. eu não consigo. Agora, eu guardo o princípio. Pronto. Eu guardo o princípio, que é isso que a gente precisa. Exatamente. Ter. Os princípios e valores cristãos. Assim como no direito, tem uns princípios ali que são inegociáveis. E para você, até para ser um princípio, ele tem que se repetir algumas vezes na Bíblia. Sim. Em momentos, em tempos distintos. Aí é que ele se torna um princípio. Que às vezes as pessoas também pegam uma passagem isolada da Bíblia e querem estabelecer uma passagem isolada como se fosse um princípio ou um manual de conduta. Não é verdade. E não é bem assim, né? Exatamente. Vamos pro último? Vamos por último. Vai lá. Esse último ele é pequeno. Na verdade ainda tem mais um, mas esse outro Pode a gente ser até esse, falou né? dele. Já a gente até falou. falou dele. Olha aqui, isso Você vai é um ficar token, curioso, né? então. É um token. É um token. Cara, Tolkien. veja, o meu token fica com a minha secretária. Eu não sei usar o token e não gosto de usar. Né? Não significa que eu não tenho processo, eu tenho muitos processos, mas aí eu tenho gente que faz. Eu até ficava assim, pô, tenho que aprender a usar isso. Aí quando Nelson teve no primeiro business jurídico, Nelson Williams, não sei nem para onde vai para usar o token. Eu falei, poxa, se Nelson Williams, que é bilionário, não liga para token, quem sou eu? Vai ligar. Então, a partir disso, não vou jogar fora porque é dela. Eu também não ligo para token, não quero nem saber, alguém faz para mim. Mas, alguém assim, vai usar esse token, que não sou eu. Mas também não é difícil, não. Se eu precisar aprender, eu aprendo rápido. Acho até que isso vai parar de existir em breve. Com certeza. Já está ficando obsoleto. Tokens na nuvem, né? Eu acho que já isso vai parar de existir, entendeu? Thaís, estamos caminhando para o final. É uma pena, Foi um né? papo muito agradável. O tempo aqui passou, travou. Passou voando, né? Passou voando. Tem mais alguma pergunta que você quer? Perguntas tem várias, mas acredito que assim o principal ele já abordou aqui conosco. E eu acredito que o mais interessante agora no final seria ele deixar uma mensagem. Sim. Aquilo que seria assim, nossa, a pessoa não te conhece, ou às vezes te conhece só como profissional ali, o dono, né? Aquela pessoa que criou o CERS, que ensinou tantas pessoas, que transformou a vida de tantas pessoas, e te vê hoje. Qual a mensagem assim mais importante que você considera para um profissional do direito que está nos assistindo hoje? Olha, eu acho que hoje eu sou um profissional melhor do que eu era antes. Justamente depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador. E o que eu diria para você? Por que eu acho que eu sou um profissional melhor? Porque eu achava que tudo que eu tocava ia virar ouro. Eu achava que eu era melhor que as outras pessoas. Eu era arrogante, eu era prepotente, eu achava que era o melhor dos melhores. E Deus me fez atravessar um deserto, que eu acho que nem cabe aqui nesse podcast, para me forjar uma pessoa melhor. Então, até do deserto que você está passando, você não deve reclamar. Exatamente. Porque aquele deserto é um anúncio de coisas extraordinárias que vão acontecer, desde que você aprenda naquele deserto. Uhum. Então, o deserto que eu passei me forjou a ser uma pessoa melhor. E o que eu diria para você, empreendedor? Pense no seu negócio, pense em fazer dinheiro, pense em prosperar, pense em ter uma casa boa, pense em ter um carro bom, mas não esqueça, isso não é tudo. Primeiro, vai ser o que Deus quer. Segundo, cuide da sua saúde. Terceiro, cuide da sua família. Não há nenhum sucesso nos negócios que justifique o insucesso no lar.
e justifique o sucesso com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família. E cuide da sua parte espiritual. Cuide da sua parte espiritual, porque esse tempo que nós estamos aqui, isso é passageiro. O principal tesouro não está aqui, está lá em cima. Amém. isso. Muito obrigado, professor Renato. Foi uma honra poder começar essa nova temporada com as suas palavras, com as suas ideias, com os seus posicionamentos, com os seus conselhos. Muito obrigado. Doutora Thaís, você foi também sensacional. Muito obrigado por ter me acompanhado aqui. E é o seguinte, o ADV tá on e roteando. Não só eu, mas a doutora Thaís e o doutor Renato. É isso. Sucesso Então, para vocês aí. Então aqui, já ficou aqui uma sede, já ficou uma sementinha, que se o professor Renato quiser gravar um ADV tá on com algum outro colega, sinta-se à vontade, viu, professor? Pra gente subir lá no nosso canal. Tá E bom. você também, viu, Thaís? Tá Então- bom, eu agradeço. Foi uma honra estar aqui com vocês dois. Muito obrigada pelo convite. De nada. Muito bem. Em Manaus, me aguarde. É isso Com aí. certeza. Ó, Manaus aguarda e quem sabe um ADV tá on lá na presença de outros convidados junto com o professor Renato. Valeu, galera. Um abraço aí para vocês. Até mais, até a próxima. Muito obrigado, até o próximo episódio.